A guerra entre homens e mulheres está diluindo famílias, separando gerações, adoecendo relacionamentos e levando o mundo à beira da dissolução total. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa guerra silenciosa, cada vez mais não tão silenciosa assim, entre gêneros, entre consciências, entre propósitos que foram criados pelo Criador com um propósito em comum, onde o feminino empodera o masculino sendo cada vez mais feminino e o masculino empodera o feminino sendo cada vez mais masculino. Então Deus se individualizou nos mistérios do corpo, ainda que o espírito, aquele que habita o corpo, não tenha sexo. O sexo, essa é uma experiência para a gente viver em carne, para que a gente possa se potencializar através de vidas entre períodos e períodos. É necessário, aliás, muito tempo na eternidade para que a gente avance, para que a gente purifique o nosso espírito. Então o Criador, na sua infinita sabedoria, ele criou processos para que isso seja devassado por nós, para que isso seja descoberto por nós. Porque, na verdade, a ascendência da consciência humana, o ser humano, que diferencia o humano das outras espécies, animais, insetos, o reino vegetal, enfim, o que nos diferencia desses outros seres, dessas outras criações do Criador, e que ele também ama igualmente todas essas criações, que são suas criações, o que diferencia nós deles é que Deus nos deu a possibilidade de conhecê-lo. Olha que grande oportunidade. Deus nos forneceu a possibilidade, a graça divina de conhecê-lo, de conhecer o seu Criador. E aí ele foi se individualizando através de muitas coisas. A natureza, Deus está na natureza, mas ele não é a natureza. Deus está em todos nós, mas ele não é a gente. Nós somos nós, ele é ele. A criatura é a criatura e o Criador é o Criador. Deus está em tudo, mas tudo não é o Criador. Certo? Isso é muito importante a gente ter claro conosco, porque nas individualizações dos corpos, para que a gente pudesse experimentar ali, imagine que você nasce homem, todas as vidas que você tem para nascer homem, e só nasce homem eternamente. Você nunca saberia nada além do que os homens sabem. Se eu só nascesse mulher, eu não saberia nada para além do que as mulheres sabem. E olha que interessante, a trilha de maturidade do homem e da mulher culmina em um absorvendo o outro. Então eu me tornarei uma mulher em verdade madura, uma matriarca, e transcenderei ainda esse status, atingindo a universalidade do amor, absorvendo o masculino em mim e reverenciando o masculino fora de mim, empoderando os homens, não só nas relações pessoais, afetivas, mas também em tudo. Se tiver um homem no meu trabalho, se tiver um homem na igreja, se tiver um homem no centro espiritualista, se tiver um homem terapeuta. Sempre onde estiver apontar um homem, eu tenho a possibilidade de exercer a minha feminilidade e empoderá-lo, sendo feminina, ficando no meu lugar de mulher, feminino. E eles me empoderarão sendo masculinos, arcando com a responsabilidade do seu mistério na criação. A mulher empodera o homem sendo feminina. O homem empodera a mulher sendo masculino. Não só suas companheiras, não só suas namoradas, não só suas ficantes. Todas as mulheres que aparecem na vida dele. Honrar o feminino onde quer que o feminino aponte. Esse é o papel do masculino. Ser homem sempre que ali, quando estiver uma mulher, eu não preciso conhecê-la nem nada, é uma oportunidade do homem exercer ainda mais a sua masculinidade, a sua virilidade, para além das relações sexuais. A gente precisa entender que o intercurso sexual, que o relacionamento sexual em si mesmo, ele tem uma importância muito maior, muito mais potente, muito mais grave, vamos dizer assim, do que a gente imagina. A maneira como o homem e a mulher, o homem come, a mulher com mulher, como se queira experienciar isso, a maneira como se relaciona sexualmente com quem quer que seja, ela tem um impacto no bem-estar global.
Porque o sexo, ele se propaga em ondas. Quando nós estamos na relação, nós temos o orgasmo e ele vai se desdobrando em ondas, vai atingindo picos e níveis cada vez maiores e vai alcançando o córtex frontal, que é um instrumento altíssimo de espiritualidade, de cocriação e uma série de outras coisas. E naquele ato, tudo o que nos leva a estar nos relacionando com aquela mulher ou com aquele homem, aquilo nós criamos imagens mentais. Quando eu me relaciono com alguém e faço dessa pessoa uma ideia animal, uma ideia bestial dessa mulher ou uma ideia bestial desse homem, eu não preciso falar nada. Pode ser que eu esteja com eles e fale assim: ai, você é lindo, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo, mas na verdade o meu sentimento por eles é totalmente coisa, é totalmente besta, porque na verdade meu interesse ali é só saciar a minha necessidade física. Não é um intercurso de almas, é um intercurso de corpos. É um intercurso de corpos altamente egoísta, visando tão somente a autossatisfação de mim. Mas um intercurso sexual feito de maneira espiritual, ou seja, um encontro e uma interpenetração de almas e de consciências conectadas com o Criador, o seu bem-estar é muito mais importante que o meu. Eu vou fazer de tudo para que o seu bem-estar seja maior que o meu, porque eu te amo, porque eu te prezo, porque eu te admiro, porque eu te respeito. Por que é importante falar sobre isso, né? E por que eu quis começar falando sobre isso? Porque na limitação do humano da Terra, na sua limitação moral, na sua limitação espiritual, que ele se autoimpõe, não é imposta pelo Criador, a criatura é dado saber todas as coisas no seu devido tempo, mas o ser precisa querer e ele precisa buscar, ele precisa se esforçar. Existem certos acessos de consciência, certos acessos de si mesmo que você só poderá fazer quando você atingir determinado grau moral. A moral é um conjunto de fatores, um conjunto de valores que norteiam a conduta do ser, que norteiam o bem viver, que norteiam o bem-estar. Daí se derivam as leis universais. A justiça é toda a ação imposta pela lei necessária para o equilíbrio relacional de todas as coisas. Porque assim como eu sou um ser vivo, a Terra também é um ser vivo. A Lua é um ser vivo, o reino animal possui em si alma, vida. E a minha vida não pode se sobrepor à vida deles, porque somos todos iguais. E na natureza, tudo é solidário. Dado a essa limitação dos seres, para entender essa potencialidade integrativa, a gente reduz todo esse discurso a um entendimento comum, que é uma busca dos seres pelo relacionamento amoroso. Por que se deseja tanto, né, o amor da vida? Por que se deseja tanto um par ao seu lado? Porque inconscientemente o ser humano sabe que esse é um instrumento dado pela fonte de evolução espiritual. Tudo é sobre evolução espiritual, não existe nada fora disso. Até mesmo o alimento que eu como é um instrumento, é um processo de elevação espiritual. Uma coisa é eu cozinhar a comida, praguejando a comida e irradiando na corrente dos elétrons daquela comida uma qualidade mórbida de energia, ou seja, contaminando aquela energia com uma qualidade doentia de pensamento. E aí depois a gente come, fica mal, fica escasso, passa mal, vomita, dá até para matar, dependendo da qualidade de energia que você emprega no manuseio do alimento. E outra coisa, eu me conectar com o alimento, consagrar o alimento ao Criador, pedir para o Criador emanar a sua energia, ativando todos os potenciais energéticos do alimento, alimentando não só o meu corpo físico, mas também meu corpo energético, meu corpo mental, meu corpo intelectual, me trazendo razão, me trazendo foco, e aí o meu dia é outro. Então, através do alimento, do preparo do alimento, da minha relação com o alimento, sentando-se à mesa para consagrar ali um momento de comunhão com o Pai, não apenas encher a barriga,
Nisso também nós encontramos um processo de elevação de consciência, um processo de se aproximar do Criador um pouco mais. Muito bem. Era importante que isso fosse entendido, porque falar assim de um jeito mais amplo nem todos alcançam. Então a gente traz para essa questão do relacionamento amoroso, que fica mais fácil. E aí a gente desdobra, porque você é homem, você tem que ser homem não só com a sua mulher, você tem que ser homem com todas as mulheres, e com os homens inclusive. Você é mulher, você tem que ser mulher com todos os homens. Com todos os homens, não só com o seu, se você for uma mulher, no caso, heterossexual. Mas isso não tem a ver com homossexualidade ou ausência de homossexualidade. Isso, na verdade, é uma bobagem. Eu virei aqui em breve falar sobre isso. Porque você sendo homossexual ou não, você é homem ou você é mulher? E isso não impede você de trilhar o seu caminho de masculinidade e o seu caminho de feminilidade, que são caminhos de ascendência consciencial, de transcendência consciencial, de depuração de si mesmo, ainda que você queira experienciar a sua afetividade com um igual em corpo. Mas é sempre o oposto se atraindo, não no sentido os opostos se atraem. A gente sabe que os semelhantes é que se atraem. Isso que os opostos se atraem é uma narrativa demoníaca que foi colocada para as pessoas, né, procurarem pessoas que não tem nada a ver consigo. E aí se mete em relacionamento desastroso, e aí a religião diz que você não pode separar. Mas onde é que vocês tiraram que é normal você condenar a sua vida a estar ao lado de uma pessoa ou várias pessoas que te sugam a alma? Ô, gente, presta bem atenção. Se não for para ser feliz, não tem sentido a vida. Se a gente não existe para gozar da vida e nos agregarmos mutuamente, a vida não tem razão de ser. Quando o ser humano entender isso, nós viveremos um grande processo, um grandíssimo processo de expansão consciencial. Daremos um salto e nos amaremos uns aos outros mutuamente com muito mais força, com muito mais vitalidade. Eu não podia falar de tudo isso e tudo mais que falaremos sem fazer essa introdução, porque as pessoas estão com a cabeça no mundo de Bob. Vocês precisam aterrar. Olha isso, o nível que chega, a gente ter que vir aqui falar o óbvio, porque as pessoas, porque não querem promover, né, a sua busca interior, elas querem terceirizar isso. Aí então se faz necessário que se estude aqueles mais sensíveis, Deus estimula a eles que estudem, para que possam vir esclarecer aqueles que têm necessidade de esclarecimento. Mas agora falávamos da questão do homem e da mulher. Para falar disso, eu preciso falar disso em cima de Naruto Uzumaki. Naruto, gente, é maravilhoso, assistam. Todas as crianças deveriam ser alfabetizadas em japonês com esse anime maravilhoso. É incrível como os desenhos japoneses, né, os animes, possuem um teor moral, um nível moral altíssimo, assim, algum dia viremos falar sobre as mídias e tal, porque tem tudo a ver com a minha pauta e com o arco que eu abranjo aqui de comunicação e de relacionamento. Então, para a gente entender essa relação de ódio que se estabeleceu entre homens e mulheres, nós vamos ter como base, como referência, o anime Naruto dentro do arco do Pain. Pain é um dos vilões mais icônicos da série, né, da saga, que foi uma saga mesmo pro Naruto acabar, que traz materializado ali nos diálogos e na busca do personagem, né, a curva de interesse, uma série de coisas, uma filosofia muito conhecida, muito difundida na Terra, né, conhecida como uma filosofia nihilista, né, que a dor é a maior força do universo. Aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que a tríade do mal desse século, desse milênio do mundo, desde que o mundo é mundo, a tríade do mal é o materialismo, o niilismo, que é a dor é a maior força que existe no universo, e o hedonismo. Já que a dor é a maior força que existe no universo, nós precisamos recorrer a prazeres hedônicos, a prazeres e a exageros de todo tipo.
Exagero sexual, exagero alimentar, exagero relacional, porque a dor é a maior força. Então eu tenho que negar a dor, eu tenho que fugir da dor e procurar me anestesiar para não senti-la. E eu me anestesio a partir e através dos excessos de todo o tipo. Essa é uma filosofia draconiana, essa é uma filosofia diabólica do mal, maligna mesmo, ou seja, ela cheira enxofre e prenuncia desgraça, prenuncia morte, que veio sendo uma qualidade de filosofia que foi sendo difundida lá atrás, um pouco antes do século XX, quando a ciência, né, começou a negar a espiritualidade, né? Não é que se negou propositalmente o espiritual, negou-se o espiritual por tabela, porque a intenção era negar o fanatismo religioso, porque os cientistas iam fazendo descobertas, eles queriam falar, gente, não é isso que está dito aí na Bíblia, só que aí como a igreja tinha muita autoridade, você era enforcado, você era morto. Então, esses cientistas da época, o que eles concluíram? Cara, a gente tem que negar isso por absoluto, a gente tem que se colocar como uma oposição suprema à religião, porque senão a gente não vai ser aceito. E aí aconteceu uma das cisões mais graves da história da humanidade, que é a cisão da espiritualidade e da ciência, sendo que um potencializa o outro. A ciência e a espiritualidade devem andar lado a lado, porque espiritualidade é ciência. Espiritualidade é ciência. O que não é ciência é fanatismo religioso. É doutrinas, é sistemas de crenças limitantes. Isso não é científico, mas o espiritual, o verdadeiro espiritual é altamente científico. Existem muitas passagens bíblicas, queridos, que fazem alusão dentro das parábolas que Jesus trazia a coisas que hoje a ciência diz. É uma grande vitória, por exemplo, o SUS ter aceito o Reiki, né, que é uma medicina antiga que hoje foi aceito, né? A gente sabe que pacientes que recebem oração se curam muito mais do que aqueles que não recebem oração nenhuma. Então existe uma ativação que acontece no campo de vista metafísico que a gente não vê, mas que nem por isso deixa de estabelecer influência nos resultados e na cura e na saúde daqueles que ali estão. Isso é muito significativo e a ciência já começou a aceitar isso e está parando com a loucura de querer negar o espiritual. Então, essa tríade do mal veio sendo alimentada desde ali meados do século XX. Então a gente teve ali um ápice da questão da igreja, né, da religião, tudo bem, que tinha uns excessos lá, mas assim, foi bom, isso ajudou a progredir. Aí a ciência começou a se desenvolver e aí eles se viram na necessidade de romper um com o outro, porque eles entenderam assim, a gente não pode caminhar junto, então a gente tem que caminhar separado, porque você me nega e eu nego você. Isso é uma imbecilidade, é o contrário, um empodera o outro, assim como o homem empodera a mulher e a mulher empodera o homem. Não existe separação. A maior ilusão que existe nesse mundo é a ilusão da separação em tudo que isso significa. Não existe separação. E aí, dentro desse arco de Naruto e de Pain, né, vamos falar brevemente para quem não conhece a história, né? O Pain foi um vilão, para quem não sabe, Pain significa dor, né? Em inglês é muito simbólico os autores terem colocado esse nome no protagonista, Pain, dor, porque é isso que ele representa, uma viva dor, uma pungente aflição que ele se transformou em si mesmo, porque a consciência é o conhecimento manifestado. A consciência é o conhecimento, o estado de ser. Já falamos aqui. Uma coisa é eu vir aqui e pregar o amor. Muito legal, muito bonito. Mas outra coisa é eu ser o amor. É eu ser o amor nas minhas palavras, é eu ser amor no meu tom, no timbre da minha voz, na maneira como eu gesticulo as minhas mãos. Isso é absolutamente diferente. Uma coisa é eu falar de amor, outra coisa é eu tratá-lo com amor, é eu recebê-lo, responder às suas mensagens tanto quanto me seja possível, ser calorosa, ser afável, ser atenciosa. Isso é totalmente diferente de só falar, porque quem tem boca fala o que quer. Mas pelas minhas obras, né, as minhas obras darão testemunho em meu favor, assim como é na vida de cada um aí. Então, Pain, né, esse personagem que recebe esse nome simbólico muito inteligente de dor,
Ele era um menino conhecido como Nagato, que nasceu e cresceu dentro do período da Segunda Guerra Mundial ninja. E ele vê, quando ele era muito pequeno, os seus pais sendo mortos por engano por ninjas de uma aldeia vizinha, a aldeia de Konoha, a aldeia da Folha, perdão. E aquilo causa uma dor nele fatal. Ele nunca se curou da perda dos pais. Mais tarde, ele acaba se tornando um órfão de guerra, não tem mais casa, não tem abrigo, não tem quem o defenda, não tem o que comer, não tem o que vestir, e ele vai andando pela vida, né? Às vezes pede comida aqui, pede ali. A realidade dos órfãos de guerra que é muito triste. É uma dor muito triste mesmo, gente. É muito triste mesmo. Você ter uma família, você ter uma estabilidade, isso te é tirado por pura banalidade, sem fundamento nenhum. Só te tiram por papel pintado, por um pedaço de terra santo. É uma idiotice isso, porque Deus está em tudo e em todos nós. Está em todos nós e em toda parte. Ele não está retido em um pedaço de terra. Isso é uma mentalidade infantil. Isso é uma mentalidade idiota. E se você crê nisso, sinto lhe dizer, procure ajuda. Procure um tratamento terapêutico. Porque você é uma pessoa fanática, você é uma pessoa insana. Você tem ideias altamente infantis do que é a espiritualidade, ideias altamente infantis sobre o que é a humanidade. Se você acha justificável se digladiar com outros, com seus semelhantes, matar, estuprar, violentar e coisas desse teor por um pedaço de terra, você está totalmente equivocado, você não entendeu nada. Você não entendeu coisa nenhuma. Você está totalmente perdido no rolê da vida. Totalmente perdido, totalmente equivocado. Então, ele se torna ali um órfão de guerra. E ali ele vai conhecer. Então, ele não curou aquela dor do pai e da mãe dele, porque não tinha como curar. Porque ele não foi adotado na sequência. Ele estava colhendo por muito tempo os frutos daquele assassínio que os seus pais sofreram. Né? Então ele foi amargando aquilo, sofrendo com aquilo. E aí mais à frente ele conhece o Tibi, um cachorrinho que ele acaba adotando, que mais tarde também morre pela guerra de novo. O que é interessante da narrativa do Pen é que ele conhece Kona, uma menina que se torna uma grande amiga dele, e Yahiko, que se torna o melhor amigo dele. E junto os três órfãos de guerra, vendo as catástrofes e as tragédias da guerra, eles se unem e eles falam, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa promover a paz. Olha o que a gente perdeu, por sorte a gente se encontrou aqui, mas olha isso, quantos órfãos de guerra e tal. Então eles criam uma filosofia de, no início, não vamos usar a nossa força, vamos promover o bem, tanto quanto a gente consiga, e eles conseguiam alimento, alimentavam os órfãos de guerra porque eles conheciam aquela dor. Então eles buscavam proteger os órfãos de guerra, a comunidade, eles foram se tornando conhecidos. Só que esse grupo cresceu tanto, se tornou tão expressivo, que um vilão, né, de uma outra tribo vizinha, sabe, e começa a se sentir ameaçado pelo poder deles e pela admiração deles, porque eles acabam se tornando uma autoridade entre as comunidades mais pobres, que os têm como salvadores. Olha aí o peso da autoridade. Pelas minhas obras vos conhecereis. E isso assusta. Por que Jesus foi morto? Ele foi morto porque, né, os doutores da lei, os romanos e tal, eles falam assim, cara, esse cara tá atraindo um exército. Se ele quiser, ele vai tomar o poder da gente. Como se ele precisasse. Como se ele precisasse desse poder medíocre e efêmero, né, que a gente tem aqui na Terra, que não é poder de verdade, é uma ilusão. Ou seja, eles não entenderam nada do que estava acontecendo ali, estavam perdidos no rolê. Então ele foi morto por isso, porque acharam que, no momento que esse cara quiser, ele vai pegar essa galera que segue ele, vai fazer um exército, vai tirar a gente do nosso poder. Não, vamos matar ele. Então olha só pra você ver. E aí, se eu não tô equivocada, foi o Danzo. Ele chega, sequestra a Conan e fala para o Nagato, né, que perdeu os pais, fala assim, olha, se você quiser salvar a sua amiga, você vai matar o seu amigo. Olha isso. Se você quiser salvar a sua amiga, você vai ter que matar o seu amigo. E aí, diante daquele desespero, o amigo, o Yahiko, que era o líder, ele se joga sobre a espada de Nagato, para que ele não tenha que fazer essa escolha. E ali, naquele dia, o Nagato, que estava o tempo inteiro procurando superar a dor, porque perde o pai, aí perde o cachorro, aí agora perde o melhor amigo,
né, e se vê novamente desamparado, se vê novamente a sua família destruída, porque ele tem os seus amigos como família sua, ali aquela dor que nunca esteve curada se dilatou em tal dimensão, mas tão profundo, que ali ele desenvolve um transtorno de personalidade, despreende de si uma personalidade altamente reativa, altamente insana, altamente má, que é PEN. Ele desenvolve ali um transtorno de personalidade. Então ali ele Nagato se vê impotente diante daquilo e ele jura que ele não quer mais se ver naquele estado. Então ele meio que cede o poder. Isso eu tô falando aqui, o anime não cobre como um transtorno de personalidade, mas eu tô cobrindo como se fosse. Então eles despreendem essa personalidade protetora que vai protegê-lo dessa dor, e Conan também, que foi a única que esteve ao lado dele. E ele se torna um ditador. E ele começa a cultuar uma filosofia altamente nihilista, fruto de um pensamento também materialista, né, de que acabou, morreu, é isso mesmo e tal. Porque se as pessoas tivessem um entendimento do espiritual, de que a vida existe um propósito por detrás de tudo, até mesmo da dor, e que a gente deve ser resiliente, que no momento certo, confiando nas leis que regem o cosmos, uma lei de amor, lei de amorosidade, entendendo que o pai é um pai amancíssimo, amorosíssimo, e não é um pai ódio como querem fazer, como querem vender isso, e um pai que é justiça. Se as pessoas entendessem isso, elas não se veriam assim desamparadas frente ao sofrimento, querendo odiar um ao outro. Elas confiariam na justiça do Criador, que é certa e que não falha nunca, sob hipótese alguma. É importante que isso seja compreendido, queridos. Isso precisa ficar claro. E aí o que acontece? Ele se torna esse ditador e que começa a cultuar a seguinte filosofia de vida: a dor é a maior força que existe no universo. Sintam a dor, contemplem a dor, e somente quem sofre, somente aquele que sofre o sofrimento do outro pode entender o que significa paz. Aquele que não conhece a dor jamais poderá compreender o que é a paz. Olha que profundo isso. Olha como isso é forte, olha como isso atravessa muitos entendimentos. E tem uma verdade nisso, porque se não fosse assim, a lei divina não diria para nós: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas essa é uma lei que deve ser aplicada pela própria natureza das leis que regem o universo. Eu não preciso ir atrás de me vingar. O universo se encarrega de dar a resposta. Você precisa confiar. Mas as pessoas não querem confiar. Elas não querem a justiça. Elas querem a vingança. Tanto que tem um momento que Nagato, ele tá ali com o Naruto, que é o herói, que representa um grande iluminado ali, encarnado também, né, para levar um entendimento maior para aquela população. Tanto que ele vira e fala: não existe diferença entre nós. Você é um homem que procura a justiça. A sua justiça somente é diferente da minha justiça. Mas assim como você quer justiça, eu também quero justiça. Só que Nagato acredita que a justiça não pode existir até que aquele que causou a dor sinta a dor. Então ele quer promover uma guerra gigante que vai massacrar todas as outras guerras menores para que todo mundo sofra igual. Ele não vai fazer distinção de ninguém. Todo mundo vai sofrer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. E aí... de fato é isso que ele acredita. E aí ele acredita que com isso, pelo medo da retaliação e da força do inimigo, desse grande ditador e tal, da guerra e desse sofrimento, as pessoas iriam parar de se agredir, porque elas ficariam com medo do que viria a seguir. Só que olha o pensamento de Nagato, olha que pensamento distorcido. Na cabeça dele, ele acreditava que isso aconteceria, as pessoas ficariam com medo porque, eu perdi muito, ele perdeu muito, então isso não compensa. Só que ele falou assim: em dado momento, as pessoas, quando a paz se estabelecesse, uma paz temporária, a pessoa não curou aquela dor, então ela vai querer responder, ela vai esperar, vai perceber que tá tudo calmo e ela vai querer retalhar o outro. E aí isso ficaria, ou seja, ia desencadear uma nova guerra, novos atritos menores, e um ia querer defender o outro, e aí ia vir uma guerra maior, e todo mundo ia perceber que não compensa, aí ia acalmar. Só que quando acalmasse, alguém ia falar: agora é a hora de eu atacar, e aí ia ficar um ciclo de ódio que não termina nunca. E aí eu gosto muito do rap do Player Taos, do Pen, que é o que eu mais gosto, que ele fala, né, um ciclo de ódio que nunca termina. Nagato, eu procuro a paz também, nem que ela venha pela dor, o meu nome é Pen. Olha isso. Michele, que legal, mas o que isso tem a ver com homem com
com mulher, tudo. Porque nós vivemos numa sociedade em que o feminino foi massacrado desde muito tempo pelo masculino. Um masculino infantil, um masculino desvirtuado do seu posto e que foi castrando a mulher na sua origem e no seu propósito de ser, fazendo a mulher acreditar que ela era inferior ao homem, uma absoluta mentira, uma absoluta distorção, e que ela deveria ser subserviente ao cara. Né? E toda a população masculina ali. E isso foi sendo alimentado, foi sendo manipulado os escritos. Existia um período de um culto, uma reverência real ao feminino, mas isso foi perdido, isso foi tirado de nós. Olha para você ver, nós mulheres que queremos aprofundar sobre a feminilidade, a gente tem que fazer isso para entender, porque essas escolas foram usurpadas de nós. Isso é muito simbólico. O que vocês têm que se perguntar é por que tiraram isso das mulheres? Por que quiseram atacar a figura do feminino? Por que o feminino foi atacado desse modo? É isso que precisa ser questionado aqui. O feminino, ele possui uma importância talvez até maior do que a do masculino, se a gente entender que os homens constroem concretos, vamos dizer assim, e a mulher, ela constrói caracteres, espíritos, alma. Ela molda o interior. Ela é a base, ela é o primeiro contato que o ser terá, o bebê, a criança inserida dentro do contexto familiar. O primeiro contato e o mais importante é com a mãe, porque é da mãe que virá as primeiras noções de civilidade e de moralidade, muito mais do que o pai. Então sim, não é machismo quando a Bíblia vem e fala assim, a mulher sábia edifica o seu lar e a tola o destrói. Tá certo isso. Só que a gente tem que entender o que é a sabedoria e o que é a tolice. Porque sabedoria é o conhecimento. É aquela que conhece, é aquela que comunga do espiritual. A mulher é uma sacerdotisa do lar. Sacerdote e sacerdotisa são aqueles que oferecem sacros sacrifícios pelo bem comum. Ela sacrifica coisas em si, né, o ego, o orgulho, uma série de coisas pelo bem comum, porque não é sobre ela, é pelo coletivo, é através da mulher que se estabelece, do feminino que se estabelece a aliança. Comunicação feminina é uma comunicação com vias a alianças, com via ao estreitamento de laços. Comunicação masculina é uma comunicação do ponto de vista hierárquico, vertical, de cima para baixo. Quem manda sou eu. Eu estou te avisando, eu não estou te perguntando. Nós não estamos cooperando. A comunicação feminina, ela é cooperativa. A comunicação feminina, masculina, ela é imperativa, ela é impositiva. Olha para você ver que sabedoria. Olha para você ver como é profundo esses assuntos de masculinidade e feminilidade. Ele pira lá o cabeção, porque ele sofreu mais uma outra dor, uma outra perda, ele não curou aquilo, e ele, né, se torna essa pessoa revoltada e mais. Ele se convence na cabeça dele, maluca, é importante que se diga doida, porque ele despiroca totalmente, ele se convence que ele transcendeu a humanidade. Por quê? Porque ele entendeu a complexidade da mente humana, ele descobriu o segredo, o mistério do mundo, né, o segredo oculto por detrás de tudo, e ele se consagra a um Deus. E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje na sociedade. As mulheres não estão se consagrando deusas, assim, por assim dizer, né? Mas existe no oculto, existe no ocultinho de tudo, queridos. Narrativas perniciosas, narrativas draconianas, narrativas cancerígenas, violentas, virulentas, muito fomentada pelas grandes mídias, pelos magnatas da televisão, pelos magnatas da indústria da música. Um ódio e uma separação cada vez mais profunda e alimentando, atiçando no homem e na mulher uma visão distorcida um do outro. Olha que imundice. Homem é pra sentar. Você quer amar, dá nisso. Olha isso. E músicas do tipo, taca bebida, depois taca não sei o que, e aí você abandona ela na rua. Fomentando um pensamento podre, pútrido, nojento, asqueroso um no outro. Então você vai pra noite, que é boêmia, que tem aquela atmosfera de conquista, você já vai pra noite
com um olhar assim: quem eu vou usar hoje? Qual é o homem que eu vou usar hoje? Qual é a mulher que eu vou usar hoje? E isso também dentro de dinâmicas de relacionamentos homossexuais, inclusive. Porque você vai coisificando. Para você coisificar o outro, você precisa ter coisificado a si mesmo primeiro. Não existe eu emanar uma energia negativa para você sem que ela tenha me atingido primeiro. É isso que vocês precisam entender da vida. Não existe separação. Para eu fazer mal para você, primeiro eu faço para mim. Para eu pintar você como uma coisa, eu tenho que ter feito de mim mesmo a ideia de coisa. E aí, o homem não confia na mulher, porque julga que ela é interesseira e que ela quer tirar proveito dele. E a mulher não confia no homem, porque o julga é interesseiro e que ele quer tirar alguma coisa dela. E os dois estão certos, porque um e o outro estão se utilizando como coisas, como carnes. Profanando o real significado e o real sentido do conceito de unidade consciencial masculino e feminino. Será que dá para entender isso? Então as mulheres vieram sofrendo muito. As mulheres viram suas mães sofrendo, suas avós, suas bisavós. A gente sabe que existe uma quantidade muito grande de casos de padrões repetitivos de dor. E a mulher, dentro daquele contexto, ela se viu na necessidade de reagir àquilo, para que ela saísse daquela posição que intuitivamente ela sabia: eu não existo para isso. Eu não nasci para essa subserviência. Porque estar a serviço do bem coletivo e ser subserviente são coisas completamente diferentes. A mulher deve estar a serviço do bem coletivo, como o homem também. Porque tudo é sobre o bem-estar coletivo. Essa coisa, mim mesmo, isso é ego. Isso é ego. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Isso é um delírio grave. Bem grave. Então, ela intuitivamente sabia que não era para isso que ela estava aqui. Ela começou a reagir, as mídias começaram a fomentar cada vez mais essas narrativas através de filmes, através de publicidade, através dessas imundícies que se chama hoje música, mas eu me recuso a chamar isso de música, como me recuso a chamar isso de artista, porque para mim artista é uma coisa completamente diferente dessa imundície que aí está. Tá? Isso daí são propagandistas das trevas no meio midiático. Eu me sinto mais confortável falando assim do que chamar isso de arte e chamar os seus propagadores de artista. Isso não é artista. E isso que eles fazem não é arte. E eles responderão por isso. Responderão bem respondidinho, se Deus quiser. E Ele quer. Com a mais absoluta certeza. Por quê? Ai, gente... Isso vai profundo porque a gente começa a falar sobre consciência, sobre eletromagnetismo e sobre assuntos densos. Eu vou resumir bastante, tá? Mas a gente teremos mais vídeos para entender a profundidade de tudo isso e como isso nos afeta coletivamente. O fato é que quando lá atrás, lá em meados do século XX, a ciência parou de atribuir a ordem das coisas à divindade e começou a atribuir isso tudo à casualidade, tudo foi por acaso. Aconteceu porque aconteceu, se uniu lá sozinho os elementos e virou isso. Quando isso começou a acontecer, as pessoas começaram a achar assim, né? Porque a ciência induziu a esse pensamento. Cara, se não existe um Deus, tudo é permitido. Porque a gente nasce, né? A gente não tem uma origem predecessora e a gente não tem um futuro posterior. Então, né? E realmente, se não existisse Deus, se não existisse uma vida além da morte, se não existisse reencarnação, não faria sentido lutar-se contra o mal. Não faria sentido estimular o bem. Não teria para quê? Porque quem colheria os benefícios disso? Você entende que não encaixaria em si mesmo? Mesmo aquele que diz que é ateu, não é ateu em verdade, há algo nele que diz que existe um algo a mais e por esse algo a mais ele deve lutar, mesmo que ele não seja capaz de admitir isso para si mesmo.
tá? Então, para fechar, as mulheres foram sendo vítimas dessas dores, foram sendo vítimas desses sofrimentos, começaram a reagir com fúria, as mídias foram potencializando essas narrativas, foram tirando a mulher do seu lugar de origem, falando se empodere, tome uma força que é obscura, ou seja, o problema não é a mulher usar de energia masculina, o problema é ela não ter consciência que ela está usando uma energia masculina. E ela não ter dimensão disso, esquecer que ela é feminina, que ela tem que manipular predominantemente a energia feminina, né? Porque existe um propósito para isso, para que isso seja assim, e ela começar a fazer uso de uma energia oposta à sua energia principal, primacial, e aí ela começar a distorcer todas as coisas. Esse que é o ponto central da brincadeira. Esse que é o grave. E aí esses discursos foram induzindo as mulheres a picos de masculinização. E agora nós vemos um discurso contrário. Olha isso. Enquanto por muito tempo a gente viu um discurso de tirar a mulher do seu lugar de origem, masculinizar ela e aquela coisa toda, agora nós vemos um discurso contrário. Um discurso que está atingindo o homem na sua origem, que é um discurso de afeminar o homem. Veja, isso não tem a ver com homossexualidade, isso tem a ver com atributos presentes na sua constituição e nas suas ações. Então tiraram a mulher do seu lugar de mulher e agora querem tirar o homem do seu lugar de homem, querendo demonizar a masculinidade. Se demonizou a feminilidade, né? Então a mulher tanto se demonizou, e até hoje a gente sofre os frutos disso, que a mulher acredita muito mais no poder masculino do que no poder feminino. Elas falam que elas estão empoderando o feminino, mas isso é uma mentira. A gente sabe que não tem feminino nenhum empoderado. Muito pelo contrário, isso é uma fanfic. Uma fanfic. Olha como a gente padece por ignorância. Olha porque a gente não reconhece o que é o masculino em si, o que é o feminino em si, a gente padece. E aí um monte de gente falando que estamos empoderando o feminino, mas não estão. As mulheres estão mais agressivas que os homens. E os homens que tem que ter uma postura de iniciativa, de força, aquela coisa toda bonita, o que os homens estão fazendo? Estão se acovardando. A maior corrupção do masculino é a covardia. Eles estão perdendo a iniciativa. Eles estão com medo de tomar iniciativa na conquista, porque eles estão com medo de serem acusados de assédio. Será que a gente não sabe distinguir o que é assédio, o que é uma conquista saudável? Quantos casos eu conheci de pessoas que para conquistar a sua mulher precisou de um pouco mais de investida, precisou de um pouco mais de tempo. A gente não sabe discernir o que é um assédio do que é uma conquista saudável? Será que a gente está tão lobotomizado assim? E o homem, nessa insegurança que essas narrativas estão causando em relação a ele, a sua masculinidade, ele vai se acovardando, vai se acuando, vai perdendo o seu senso de iniciativa. E o homem existe para iniciar, o masculino é o iniciador. O masculino é o elemento que tenta, não é o feminino que tenta, é o masculino que tenta. A exemplo disso, nós podemos falar dos eunucos. Os eunucos, a mulher por eunuco não significa nada, porque foi retirado dele o elemento que fazia ele ter interesse pela mulher. Então quem que é o tentador? O homem que, se ele for castrado, ele fica de boa, ou na mulher que, independente de qualquer coisa, segue sendo mulher? As mulheres eram iniciadas sexualmente através dos homens, elas não tinham uma vida sexual iniciada. O homem que seduzia, o homem que a iniciava na vida. Então até isso mentiram, falando que a mulher é tentadora. A mulher não é tentadora de coisa nenhuma, coitada de nós. Tadinha da gente, coitadinha de nós. Gente, eu vou parar esse vídeo, eu vou dividir ele em dois, porque é um assunto realmente denso, só que é um assunto de utilidade pública. Então eu vou dividir ele em dois, esse é a parte 1 desse vídeo, e aí a gente continua no próximo de como isso tem afetado a gente. A guerra entre homens e mulheres tem levado o mundo a beiras da dissolução total, parte 2. Falávamos, né, no último vídeo sobre todos esses processos de dissolução e de como a mídia veio pervertendo as narrativas, e aí a gente vai entender isso um pouquinho mais profundo agora nesse vídeo. Em cima desses discursos fortemente nihilistas de que tipo, Deus não existe, então tudo é permitido, fomentando uma outra frente de consciência filosófica, que era uma frente hedônica, de prazer absoluto, prazer desmedido e tudo isso,
foram nascendo narrativas cinematográficas, músicas cada vez mais sensuais, com apelo erótico do mal, maligno, tá? Que foi desviando as pessoas e pervertendo as pessoas de dentro para fora. Só que aí a gente tem que entender que a consciência, ela nasce no campo do invisível. A gente aqui agora, a gente só está manifestando ela no ponto de vista físico. A minha voz, o meu timbre, as minhas gesticulações, mas tudo isso provém de uma origem consciencial anterior. A intimidade da minha consciência. O que vocês estão vendo agora é o íntimo daquilo que eu alimento, certo? Mas existe todo um outro desdobramento desse meu interior, que não são todos que veem, não são todos que enxergam, e assim é com tudo, certo? E o que acontece é que essa consciência, a consciência, como a gente entende desse ponto de vista mais etérico, ela é constituída de eletricidade e de magnetismo. Ela é constituída de eletricidade e magnetismo. A eletricidade é um instrumento de criação masculino e o magnetismo é um instrumento criativo feminino. E juntos, todas as coisas provêm. Tudo, a mesa, o meu óculos, os meus brincos e a minha personalidade em si mesma. A consciência, ela é um emaranhado eletromagnético. E quando ela é irradiada de mim, quando ela é externada de mim para o mundo, através da minha voz, das minhas condutas e do meu sentir, ela leva consigo a minha identidade energética, a minha identidade espiritual. Ela é alimentada com a mesma fonte que a originou e ela se propaga no ar como partículas eletromagnéticas que penetram todos os campos receptivos e similares ao meu campo. Então, quando eu leio um livro, quando eu escuto uma música, e música é puro eletromagnetismo, acho que isso é muito fácil de se compreender, assim como a imagem, vocês me enxergam através dessa tela, através da eletricidade, do eletromagnetismo aqui presente também. É assim que o celular está longe aqui, o outro lá na China, e a gente consegue ligar. Ah, eu não acredito no espiritual. Joga o seu celular no lixo. Joga o seu celular no lixo, que ele é do diabo, então. Que é uma manifestação satânica. Assim é. Essa é a verdade. Então, a nossa manifestação no mundo, ela se propaga no ar através de partículas eletromagnéticas oriundas da consciência íntima que nós somos em nós mesmos. Se a consciência do emissor é doentia, as partículas que ele propagará no ar são igualmente doentias, são igualmente virulentas, são igualmente violentas, são igualmente corrosivas. E elas irão se impregnar e contaminar agentes inocentes. Por inocência, o que a gente quer dizer? Pessoas que não estão conscientes disso que está acontecendo no campo extrafísico da consciência. Entende isso? E aí eles serão afetados por essa maldade. Aquilo afetará eles, esse vírus eletromagnético no ar. Eles terão o seu interior modificado por essa energia maligna, sem consciência de que isso está acontecendo. Mudarão o seu jeito de falar, o seu jeito de agir e irão propagar isso para o próximo. Vou dizer de um jeito mais simples. É no contato com o egoísmo do outro que o nosso egoísmo é ativado. No geral, a gente tem um instinto de doação e de colaboração. Só que aí, às vezes, eu preciso do outro e o outro diz não pra mim, eu chego e o que eu faço? Ah, é? Quando for comigo, não vai ter também. Porque eu não vou ser trouxa dos outros. Olha o ego. O ego, ele é constituído por dois impulsos. Impulso de autossatisfação e impulso de autodefesa. Tudo na sua vida, quando a gente fala de ego, e não necessariamente isso é algo negativo, mas quando falamos de ego, de egoísmo, de impulsos egóicos, nós estamos falando todos os impulsos que você tem na sua vida para ter autossatisfação e para preservar a si mesmo. São os impulsos de autodefesa.
Não existe nada separado disso. Pode observar que todas as suas falas e atitudes egoístas provêm disso, do seu senso individual, do seu impulso individual de preservação. Eu quero preservar a minha autossatisfação e eu quero preservar a minha segurança, a minha integridade, a minha individualidade. Falaremos muito mais sobre o ego nos outros vídeos, que é um assunto extenso. E aí, queridos, nesse processo todo, essas ondas eletromagnéticas se propagam no ar, irradiando se propagando em ondas através do ar e vai atingindo uns aos outros. Então, no contato com o egoísmo do outro, eu ativo o meu egoísmo. Mas se eu percebesse que a sua preocupação é a minha, eu me preocuparia com você na sequência. É por isso que Cristo tem uma passagem, vou falar no meu português, que ele diz e fala: se o seu vizinho pede para você andar com ele não sei quantas léguas, ande não sei quantas léguas vezes 2. Por quê? Porque se aquele cara no futuro, você disser não para ele e ele te disser não, o que você vai falar, sendo que você que disse não primeiro? Você dirá: esse cara é um boçal, esse cara é um egoísta. Como é amargurado o meu vizinho? Olha como Jesus era sábio e como ele foi capaz de compactar uma informação dessa magnitude quântica, física, química e tudo o mais que a gente poderia dizer, altamente científica e política, como ele foi capaz de sintetizar tudo isso num ensinamento simples assim. Se o seu vizinho te pede para andar 10 léguas, vá com ele 20 e tantas léguas. Não fazeis ao outro aquilo que não quereis que o outro vos faça. Isso é um manual. O evangelho é uma política cósmica. Cristo não é legado do evangélico, nem do católico e nem de nenhuma doutrina. Ele é um legado cósmico para a Terra. E enquanto vocês olham para isso com um olhar fantasioso, com um olhar fanático, com um olhar extremista, com um olhar preconceituoso, vocês perdem a possibilidade de acessar fontes de conhecimento altamente robustas, científicas, que destravaria outros tantos sensos e outras tantas noções que se desdobraria na ciência, na medicina e em muito mais outras coisas. Então, lá atrás, em meados do século XX, com essa questão, com essa ruptura da cisão da ciência com a igreja, né? Mas eu vou chamar de espiritualidade, a gente foi abrindo as portas do inferno, né? Então, a televisão, o cinema, o cinema se tornaram as novas bíblias comportamentais do ser humano. E elas propagam porque a imagem irradia eletromagnetismo, o som irradia eletromagnetismo, as palavras são formações eletromagnéticas também. São sementes de consciência que eu emito e que eu planto, que eu implanto através da afinidade que você estabelece com o conteúdo informacional que eu estou encaminhando aqui agora nessa mensagem. Você abre o seu campo receptivo e as minhas mensagens são plantadas no seu inconsciente, são plantadas no seu campo áurico e ficam ali e vão sendo alimentadas por você mesmo no decurso do tempo. Então imagine, por exemplo, a relação sexual. Tá? E não importa se entre homens ou mulheres, ou homem com homem, mulher com mulher, porque isso acontece independente, tá? Isso acontece independente. Você imagine que quando você vai se relacionar sexualmente com alguém, o que acontece naquele ato? Você cria imagens mentais daquela pessoa, uma fotografia mental, que quando você está ali no ato com a pessoa, aquilo é intensificado porque o seu campo está todo aberto por conta da excitação e uma série de outras questões, né, emocionais. Você está com o seu campo emocional, o seu campo psicológico alterado. E você abre o seu campo áurico, ele se torna mais receptivo para receber toda a sugestão. Você está vulnerável. Quando nós nos relacionamos sexualmente com alguém, nós estamos essencialmente vulneráveis. Por quê? Porque a premissa da intersecção sexual é a vulnerabilidade. Porque a intersecção sexual é o simbolismo máximo, se a gente quiser entender assim, do que é a comunicação e do que é o relacionamento.
É um adentrando o outro literalmente, ali no caso. Só que ali se desdobra para outras esferas, outras camadas, psique, emocional, e aí tem vários corpos, né? A gente não tem só o corpo físico, tem o corpo espiritual, o corpo, enfim, vai para longe. A gente abre esse campo e esses corpos e eles se interpenetram mutuamente, se alimentam ou se sugam ou se vampirizam mutuamente. Então imagina que eu tô num relacionamento com alguém e eu amo essa pessoa, amo de verdade, não é fake, amo. Só que essa pessoa, ela tem questõezinhas de cabeça para tratar, questões graves de cabeça para tratar. Só que ela até que gosta de mim, né? Pode ser que talvez não ame loucamente, mas tem um carinho e tal, mas ela tem sérias questões de cabeça para tratar, questões emocionais. Como eu a amo e eu tô feliz de estar nesse envolvimento com essa pessoa, o que vai acontecer ali? Eu vou plasmar com a minha mente imagens dela, imagens espirituais e emocionais de altíssima elevação. Imagens que se constituem em uma forma também que é constituída também por eletromagnetismo, que possui uma vibração própria, que possui uma identidade própria e uma semente de consciência, vamos chamar assim. E essa imagem que eu faço dessa pessoa, fruto desse amor grande e que eu sinto por ela, o que vai acontecer? Eu vou imprimir com a mente, isso é inconsciente, nela. Porque eu tô tão feliz, eu tô tão elevado, eu tô tão, cara, que legal que eu tô com a pessoa que eu gosto tanto, e eu vou imprimir isso na consciência dela. E ela vai receber, porque ela está aberta. De algum modo ela está aberta, né? Que esse também é um assunto mais profundo. De algum modo ela está muito receptiva a isso. E quando acabarmos o intercurso, que foi um intercurso respeitoso, o que vai acontecer? No decurso dos dias, essa imagem vai alimentar essa pessoa para o bem. Ela vai começar a se sentir mais motivada, ela vai começar a se sentir mais vitalizada, ela vai começar a se sentir mais motivada pela vida. Ela vai estar mais sorridente, ela estará mais alegre. E como ela está bem, ela estará irradiando também o que? Ondas e partículas eletromagnéticas de si mesma. Da sua voz, do seu jeito de falar, do seu jeito de se comportar, e vai afetar todo o campo de todas as pessoas ao redor. Olha isso. Então ela que está vibrando alto, ela vai afetar também o campo áurico e energético de todos ao redor, que afetarão os campos áurico e energéticos das pessoas que eles se relacionarão. E é assim que uma única pessoa é capaz de mudar toda a atmosfera de um único lugar. Muito bem, vamos avançar um pouco. Imagine o contrário. Estou me relacionando com uma pessoa, apenas carne pela carne. Eu só quero saciar, como eu já ouvi falar, eu acho de uma baixaria imensa, mas eu vou dizer, a pessoa só quer saciar a sua genitália. Eu só estou usando a sua genitália para saciar a minha. Outro dia eu ouvi uma pessoa famosa falando assim, o homem é uma coisa, né? A genitália do homem é incrível, mas o homem, gente, que tristeza. Que tristeza. É sério, tá? É sério. Falaremos sobre isso no decurso do tempo. Porque a minha missão aqui é contribuir para que esse tipo de mentalidade venha abaixo. Porque isso é treva, isso é mal, isso é cancerígeno, isso te afasta de Deus e isso leva o seu espírito a dimensões de sofrimento e dor. E você experimenta desde aqui, né, as realidades, né, um pouquinho, uma porcentagem diminuta do que você vai experimentar no plano de lá, quando você desencarnar. Então, como eu não quero que você sofra, como eu não quero que você padeça, como eu quero que você tenha experiências cada vez mais elevadas com homens ou com mulheres, ou com homens e com mulheres, o meu interesse aqui, a minha missão aqui é contribuir com conhecimentos, um pouquinho que eu sei, para que vocês comecem a acordar para a vida e parar com esse surto psicótico, de falar essa asneira, essa imbecilidade que precisa cair por terra. Então imagina que eu tô lá, né, para me relacionar com a genitália, né, do homem ou da mulher. Que fala nojenta, meu Deus, que asco. Olha, me relacionar com a genitália, olha que imundice isso. Meu Deus do céu, tô fora. E aí, né, vou me relacionar com a genitália de não sei quem. Senhor Jesus do céu, o mundo tá desse jeito.
Ah, que vergonha, meu Deus. Mas eu pedi pra nascer, né? E aí, o que acontece? Eu faço dessa pessoa uma visão, uma imagem muito distorcida, muito diabólica, muito draconiana. Mal mesmo. Eu não gosto dela, eu quero te usar. Eu só quero te usar. Eu quero te sugar. Não é sobre você ou sobre nós, é sobre o que eu vou tirar de você. E a gente tira com a mente. Ou seja, ali eu estou me colocando como um vampiro. E eu vou sugá-lo, eu vou sugá-la com o meu pensar. E faço igualmente imagens mentais a seu respeito. E impregno essa ideia que eu faço de você com consciências destrutivas, violentas, virulentas, corrosivas e más. Degeneradoras, desagregadoras. E nesse momento que nós estamos nos relacionando e você está aberto para mim, eu estou aberta para você. Aliás, aberta, né? Eu só quero te sugar. O corpo está aberto, mas o espírito está interessado em tirar tudo que eu posso de você. Tal qual um vampiro. E aí, um vampiro energético, eu digo, né? E aí eu imprimo também essa imagem em você. Ainda que depois dessa relação, tá, você esteja saciado e eu também do ponto de vista físico, tá? Isso depende de alguns fatores, tá? A gente vai falando, gente, que é um assunto muito denso para falar assim, para explicar tudinho. Então tem que cortar fatiar o boi em bits. Ainda que do ponto de vista físico, dê a impressão de que, cara, valeu, hein? Que rodada, vamos de novo. Ainda que dê essa impressão ilusória, o que se desdobrou no campo invisível da consciência foi outra coisa. Foi uma luta, foi um embate de um tentando sugar o outro, um tentando vampirizar o outro. Vencerá a mente que é mais forte. Se a minha mente for mais forte que a sua, eu vou te vampirizar muito mais do que você poderá me vampirizar. Mas se você, por exemplo, está se relacionando comigo e você não é um vampiro, mas eu sou, eu vou te fazer muito mal. Aí você não tenha dúvida que eu vou te sugar até a gota. É isso que acontece hoje em dia nessas relações casuais, imundas, nojentas que a gente vê aí. Tá? Fruto não da relação em si, mas da intenção. Mas fruto da intenção. E aí o que acontece? No decurso do dia, essa pessoa vai sendo deprimida. Ela vai ficando cada vez mais deprimida, cada vez mais melancólica, ela vai ficando com raiva, ela vai ficando irritadiça, ela vai ficando violenta, ela vai ficando virulenta. Vai exacerbando nela tudo que ela tem de pior. Porque quando eu me relacionava com ela, eu pensava tudo de pior que eu poderia pensar dela, fruto das imagens também imundas que eu fazia de mim mesma. Porque não existe separação. Entende isso? Então, essa noção, essa visão, né, que veio sendo propagada para separar, tirar a mulher do seu lugar de origem, o homem do seu lugar de origem e colocá-los como inimigo, está a serviço de uma agenda do mal. Ah, mas então, o que eu tenho que fazer? Né? Porque o que na verdade acontece é que existe uma lealdade oculta de muitas mulheres a toda a sua ancestralidade feminina. Assim como existe uma fidelidade, uma lealdade masculina a toda a sua ancestralidade masculina inconsciente. Que daí se desprende uma egrégora energética que alimenta as pessoas e incita elas a agirem de acordo com aquela linha de pensamento, com aquela linha de experiências. E é assim que muitas mulheres têm tudo para ter um relacionamento sadio, mas não têm. Por quê? Porque elas não querem decepcionar suas ancestrais, não querem decepcionar sua mãe, não querem decepcionar ninguém. Por lealdade. Uma lealdade burra. Uma lealdade fruto de uma inocência, fruto de uma ausência de uma apreciação mais profunda das coisas. Então a mulher sofreu, a mulher foi violentada, foi vítima de muitas coisas, isso é verdade, ninguém pode dizer que não. Só que a gente precisa entender que a resposta que o feminino quis dar ao masculino, tudo bem, pode ser que tenha servido aquela época e deve ter servido, de algum modo serviu. Só que a gente agora precisa fazer o caminho inverso. Parar de alimentar esse comportamento de já que o homem me usou, já que o homem usou a minha avó, já que o homem... Gente, isso é muito inconsciente. As mulheres, elas estão com ódio da figura masculina. As mulheres, elas estão enojadas da figura masculina. Ela quer a genitália, mas o homem, a figura, a consciência, elas estão com nojo, elas estão com ódio, elas querem provar que elas são mais que o homem, elas querem se convencer de que é possível viver numa sociedade sem o masculino. Isso é um delírio.
Isso é um surto psiquiátrico grave. Porque sem o masculino, você nem existiria para começar. Assim como sem o feminino, também não se existiria para começar. Biologia, a lógica da vida. Existe uma lógica, existe um logos, existe uma razão, existe uma estrutura intelectual. Existe toda uma estrutura por detrás da corporificação que precede a corporificação e que se sustenta durante o processo de corporificação e até depois. Porque não existe a ausência de um desses polos. Para tudo o que você quer, para a prosperidade, para o sucesso, precisa haver a integração máxima dessas polaridades e dessas energias magnas, manifestadoras. Yin Yang, masculino e feminino, homem e mulher. A relação do homem com a mulher, e aí já repetindo o que eu falei no primeiro vídeo, não só na questão sexual, ela é urgente, ela é de máxima importância e tem muito mais peso, muito mais valor, muito mais valor do que vocês estão imaginando para o bem global. E enquanto as mulheres estiverem nos ambientes pensando, se algum homem vier falar comigo, eu vou agir assim, porque já esperando o pior do homem, generalizando o homem, achando que não existe nenhum homem de bom, sendo que existem muitos homens muito bons. E os homens que estão com medo, estão com raiva das mulheres porque estão se vendo acuados, porque o homem, para ele, é uma agressão isso. Eles estão acovardados, mas dentro deles eles estão com ódio das mulheres também. Eles estão com ódio das mulheres também por eles se verem nesse papel. Nesse papel de cancelamento, não posso falar nada porque eu não sei o que. Eles estão com ódio, eles estão inseguros. E aí eles respondem também com fúria, respondem sendo ainda mais baixo. Então a solução, falando ali do Narutinho Uzumaki, né, que a gente estava falando do arco do Pen e tal, o Pen, ele acreditava num ciclo de ódio ininterrupto. Porque né, tem uma fala famosa, o homem é o lobo do homem. Era isso que o Pen acreditava. Que não teria como. Porque todo mundo conheceria a dor, aí ia ter um período que tudo ia ficar bem, mas aí depois iriam aproveitar desse período para cobrar, porque não teriam perdoado. Porque, na verdade, o que se chamava paz, o Pen pensava, né, e falava para Naruto, o que se chamava paz, na verdade, é vingança. Se o que você chama paz é vingança, nós nunca encontraremos um fim para isso. Então as mulheres, em respostas aos homens, o que elas falaram? Já que nós somos usadas, já que nós somos inutilizadas, já que nós somos abusadas, a gente agora vai fazer a mesma coisa com a figura masculina. A gente quer que eles tenham medo de nós. Eu quero os homens inseguros. Só que, gente, meu Deus, é tanta coisa para falar. Eu vou acelerar, a gente vai aprofundando. O homem, ele existe para guardar pela segurança, para que você, criatura, mulher, possa prosperar na sua máxima potência. Se você deixa ele inseguro, ele não consegue fornecer a segurança que você precisa para que você seja mulher, para que você seja feminina, para que você possa prosperar em todos os sentidos. É para isso que o homem está ali, para assegurar a segurança e te desocupar de todo o peso, para que você possa nortear e gerir a vida. Então não fala isso, que isso é de uma imbecilidade muito grande. Você está jogando contra você mesma. Você tá jogando contra você mesma, querendo que os homens tenham medo de você e goza disso, sabe? E goza disso. Eu quero que eles tenham medo. Já ouvi isso. Tadinha. Dá dó, gente. Dá dó. Porque a gente que tem um entendimento espiritual mais profundo, a gente que estuda um pouco de psicanálise, psicologia e tudo isso, a gente percebe que isso, desculpa falar, é um surto. É um surto. Entendeu? Ponto. É um surto, ponto. Coloca o pingo aí. Surto. E aí Pen, né, lá do Narutinho, quando ele apresenta essa filosofia para Naruto, né, que é ali representação de um grande iluminado, olha que profundo. Naruto, ele fala assim, porque chega uma hora que Pen mata os amigos e a família de Naruto, né, que também já nunca teve, e aí quando ele tem, ele tirou disso dele. Aí ele fala assim, o que você quer fazer comigo? Que resposta você quer dar? E olha só, Naruto, ele tá tomado pelo ódio. Ele já não acreditava no ódio dessa maneira. Só que quando ele viu a destruição que o Pen causou, sem motivo, na cabeça dele, né, sem motivo nenhum, o que ele vira pro Pen e fala, eu quero me soltar daqui e eu vou matar você. E depois que eu matar você, eu vou reestabelecer a paz.
Só que isso é uma ilusão. Porque se a paz ela é fruto do ódio, se a paz é fruto da opressão, ela não é uma paz verdadeira. Isso é uma ilusão. E aí depois, né, vai avançando lá e o Naruto percebe que, cara, eu não vou fazer nada. Eu vou te perdoar. Eu não vou responder. Eu tô com ódio de você, eu quero matar você, eu quero enforcar você, eu quero que você morra, mas eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou entrar nessa filosofia sem fundamento que você tá falando. Porque não existe paz nisso, nesse mundo que Pen queria propor de um ciclo de ódio interminável. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer para as mulheres e para os homens é que vocês parem primeiro de se enxergar como coisas e comecem a se enxergar como aliados. Não só a sua mulher, não só o seu homem, mas todos. Presta atenção, porque esse discurso que tem viralizado também, porque o que a minha mulher quer que eu faça quando outra mulher vem falar comigo, quer que o homem bata na cara da mulher, quer que o homem cuspa na mulher, né? Essa visão é uma visão imbecil. Porque o homem, ele tem que ser aliado de todas as mulheres. A mulher tem que ser aliada de todos os homens. Vocês têm que parar de serem infantis e começar a colocar limite nos seus instintos, cara. Nos seus impulsos, nas suas tendências, mas de exacerbações sexuais. Poxa, não é possível que você está num relacionamento com a mulher e que você não possa ver a mulher que eu vou avançar nela. Para, gente. Para. Você vence a tentação em contato com a tentação. Você não vence a tentação fugindo da tentação. Porque é isso que vocês estão propondo. É isso que está sendo proposto. Como a mulher é uma tentação muito grande para o homem, não. A minha melhor amiga é só a minha mulher. Eu não vou falar com mulher nenhuma. Minha mulher, minha mãe é a Virgem Maria. Gente. Isso é uma visão bem imbecil. Isso é uma visão altamente distorcida da realidade. A mulher é a mesma coisa. Entende? Não, eu só falo com meu marido, eu não tenho amigo homem. Meu amigo, meu melhor amigo é meu marido, meu pai e Jesus Cristo. Gente, isso é imbecil. Porque onde existe uma mulher e um homem reunidos, ali é a oportunidade deles unirem as suas forças e promover uma aceleração de progresso naquele ambiente. Seja no casamento, no seu caso, seja na sua família, com os outros homens da sua família, seja no seu trabalho, seja nos centros de seu estudo, seja nos seus ambientes de lazer. Tem um homem, tem uma mulher, e isso, repito, não tem a ver com você homossexual ou não. Porque antes, muito antes de você ser homossexual, você é uma mulher, você é um homem. E muito, muito antes disso, você é um espírito integrado. Mas você encarna no corpo de homem ou de mulher para você aprender o que você precisa aprender com aquela realidade consciencial. Então aceite o convite que Deus está fazendo para você. Isso é um convite, isso não é uma imposição. Se fosse uma imposição, Deus não permitiria a transição de gêneros, né? A transição. Enfim, isso também é um assunto profundo para a gente falar aqui. Entende? Se Deus não proibisse e tal, o que ele quer, acima de qualquer coisa, porque Deus não enxerga os corpos. Ele enxerga comportamentos. Ele enxerga energia, espírito. E ele sabe que isso daqui é uma ilusão. Fora do corpo você tem uma outra forma. Às vezes você é uma mulher super feminina. E por incrível que pareça, às vezes você é uma mulher super feminina, mas fora do corpo, às vezes você se afiniza muito mais com a energia yang. Entende? Quantos homens... Eu falo muito de Jesus, não por um fanatismo nem nada dessa ordem. É porque eu sei que muitas pessoas são devotas dele. Por isso que eu falo, para ficar mais próximo de vocês. Mas, por exemplo, Jesus, ele encarnou como homem. Ele teve o porquê dele vir na figura masculina. Só que ele era um espírito altamente afinizado com a energia yin. Ele era um homem, usava muito a energia yang, muito mesmo, diga-se de passagem, porque ele veio como justiça. Só que ele usava muito a energia de misericórdia. Ele usava muito a energia feminina, mas assim, usava profundamente. E é por isso que ele era tão atrativo. Aquela legião de pessoas que ele carregou com ele, aquilo era a energia feminina nele, ativa nele. A energia de Deus, a energia da criação que atrai para transformar, para transmutar, para elevar e para expandir. Isso é o feminino no mundo, isso é o feminino na vida. Aliado e alicerçado pelo masculino, pelo foco, pela direção, pelo caminho, pela liderança, pela disciplina, pela seriedade,
pela incisividade que muitas vezes era necessário. Entende, gente? Então, a gente não vai resolver essas dores de masculino e feminino causando mais dores. Ah, porque já que os homens estão assim, eu vou agir assim também. Já que as mulheres estão assim, eu vou agir assim também igual moleque. Não, é o contrário. Quando você começar a agir que nem homem, você vai atrair mulher, de verdade. Quando você começar a atrair mulher de verdade, você vai começar a atrair homem de verdade. Ah, eu sou homossexual. Então, se você é um homem que se interessa por homens, quando você começar a agir igual um homem, você vai atrair um homem honrado para estar ao seu lado. Se você é uma mulher que gosta de mulheres, você vai começar a atrair mulheres honradas para estarem ao seu lado. Porque o ambiente eu gosto de falar GLS, que eu acho mais divertido. O ambiente LGBT, ele também está totalmente tomado por essas depravações. Sabe, de mulheres que se tratam igual coisa, homens que se tratam entre si igual coisa. Deus não quer saber disso. Deus quer saber, no sentido de que você é homem, ele quer saber da sua conduta moral. Ele quer saber se o seu relacionamento traz frutos, não só para vocês enquanto casal, mas para a sociedade. Se ele floresce para além de dois. Se ele floresce. É isso que ele quer saber. E enquanto a gente for tomado, dominado por uma visão de mundo, né, essa tríade maligna, materialista, nihilista e hedonista, o mundo estará fadado ao fracasso. Certo? Por hoje é só, queridos, e até o próximo vídeo.